Olá pessoal, estamos aqui na Rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tratando do tema alimentação escolar. Esse é o vídeo 3, aí que a gente vai tratar sobre a estrutura e o funcionamento do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Eu sou Guilherme Soares, engenheiro agrônomo aqui da Universidade Federal Rural, lotado na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania. Então, como é que o Programa Nacional da Alimentação Escolar funciona? Então, ele é um programa que atua em todo o território brasileiro. Em todos os municípios existe o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Por isso, ele é reconhecido como um dos maiores, se não o maior programa, ou a maior política pública de atendimento à educação básica do mundo. Com certeza da América Latina, o PNAE tem essa dimensão. Então, por esse tamanho, por essa envergadura, todos imaginam que é uma estrutura e uma funcionalidade complexa. Então, o PNAE ele dispõe de uma estrutura institucional cujos mecanismos jurídicos, financeiro, administrativo e de controle do Estado se articulam com as diferentes esferas de governo. A esfera federal, através do governo federal, a União, os municípios, os estados da federação, os 27 estados da federação, os municípios, 5.565 municípios, e o Distrito Federal. Então, há toda uma articulação que envolve essas diferentes esferas de governo. Então, como é que é a estrutura financeira? Os recursos são repassados ao PNAE, por um lado, são assegurados no orçamento do MEC e que são repassados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que são repassados aos entes federativos, as outras esferas de governo, estados, municípios, Distrito Federal, em caráter suplementar. Em contrapartida, essas esferas de governo, estados, municípios, Distrito Federal, também têm contrapartida financeira em caráter complementar. Então, essa estrutura financeira ela é descentralizada. Então, os recursos saem da União e vão atender às demandas das diferentes esferas de governo. A estrutura jurídica ela é constituída pelas leis, pela legislação de um modo geral, leis e resoluções do FNDE que orientam e determinam o que pode e o que não pode ser feito. Então, o Estado tem uma legislação e essa legislação ela determina como as operações e a execução, a implementação do PNAE deve ser feito, inclusive com prestação de contas, tempo para isso, etc, etc. Uma estrutura também administrativa, que é a parte da gestão propriamente do programa, durante a sua execução, e que essa gestão é orientada por todos os procedimentos administrativos e seguindo a legislação. Nada pode ser feito fora do que está previsto na legislação. E, por fim, uma estrutura de controle. Então, é uma estrutura que tem o Estado montou um aparato tecnológico. Hoje, o PNAE ele dispõe de sistemas eletrônicos e aplicativos que permite que os técnicos do FNDE possam acompanhar todo o processo de execução do programa nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Quem são os órgãos que participam desse controle? De um lado, você tem órgãos internos, que estão diretamente ligados à execução e à implementação do PNAE, que é o próprio FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como representante do Ministério da Educação, e do governo federal, que repassa os recursos.
E também um órgão fundamental, que a gente vai tratar posteriormente em outro vídeo, que são os conselhos de alimentação escolar, com participação efetiva da sociedade civil, dos trabalhadores da educação, dos pais dos alunos e também a representação do poder público local. De outro lado, o PNAE dispõe de outros órgãos que atuam auxiliando, né, em caráter também suplementar, na fiscalização e no controle da execução, sobretudo com relação à aplicação adequada do recurso, que é o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o próprio Ministério, né, atuando, e o Ministério Público, né, atuando nesse processo. Bom, essa é a estrutura. E como é que funciona propriamente o PNAE? Né? Para se colocar essa estrutura em ação, o processo, de um modo simples, é assim: o governo federal tem os recursos, repassa esses recursos aos entes federativos, né, a estados, municípios e Distrito Federal, em caráter suplementar, de uma forma descentralizada, como falei, e essas esferas de governo também têm a obrigação de ter contrapartidas financeiras, em caráter complementar. Então, de um modo geral, a parte financeira funciona dessa forma. E todo o acompanhamento é feito com aquele aparato de controle que eu falei agora há pouco. Todos os municípios recebem de maneira igual o recurso? Não. Como é que eles recebem esses recursos? Eles recebem a partir de alguns critérios e indicadores. Um critério é considerar 200 dias letivos. Então, esse é um parâmetro igual para todos, né? O valor que é repassado considera alguns outros critérios, e aí vem as diferenças. Primeiro, se baseia no censo escolar do ano anterior, ou seja, se faz a contagem dos alunos nas diferentes modalidades de ensino da rede pública e a quantidade de alunos que vai ser um fator da construção do valor final a ser repassado para o município. Esses valores considerado por dia e por aluno e por dia letivo e por modalidade de ensino. Então, alunos da creche, alunos do ensino fundamental, então tem valores diferentes, né? Então, primeiro, o que vai diferenciar é a quantidade de aluno por cada município. Os dias letivos são iguais, né, 200 dias letivos, né, e o valor por cada modalidade é considerado também em cada município. Então, o fator que diferencia a cota que cada município vai receber é a quantidade de alunos, é o censo escolar. Tá? Então, só para ilustrar, hoje um cálculo de um aluno da creche equivale a R$ 1,37 por aluno e por dia letivo. Então, soma quantos alunos existem, alunos de creche existem naquele município, e multiplica por 1,37 vezes 200, que é os dias letivos. Tá certo? Os municípios, eles têm a obrigação, né, têm algumas obrigações. Uma delas é, primeiro, constituir obrigatoriamente, né, o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, que é um daqueles órgãos de controle que nós falamos anteriormente. E outra obrigação é fazer a prestação de contas dos recursos recebidos através do FNDE. Tá certo? Então, essa é um panorama geral. Em termos práticos, o PNAE ele funciona em duas fases. Uma fase de planejamento e uma fase de implementação ou de execução. A fase de planejamento do CAI envolve um conjunto de ações, de operações, que são essas operações, essas ações que
cabe, por exemplo, a fiscalização e assessoramento do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, que nós falamos da importância da participação dos agricultores, especificamente, de todos que compõem o Conselho, que a gente vai tratar especificamente desse Conselho posteriormente, exatamente no acompanhamento dessas ações. Por exemplo, nessa fase de planejamento, a questão do recurso. Qual o montante de recursos financeiros que o município recebeu? Então, isso no portal da transparência está lá e os conselheiros podem acompanhar. Outro aspecto nessa fase de planejamento é o que se denomina de planejamento da chamada pública. A chamada pública é uma modalidade de compra do Estado que no caso do PNAE é específica para a agricultura familiar. Só quem faz chamada pública para atender o fornecimento de alimentos é o Estado, os municípios do Distrito Federal voltados especificamente para a agricultura familiar. Essa chamada pública tem que ser planejada, tem que lançar o edital, tem que dizer qual é o dia que vai acontecer essa chamada pública, etc. Elaboração, o planejamento da elaboração do cardápio das escolas, feito pela nutricionista, também está nessa fase de planejamento. Elaboração da proposta de venda, uma pesquisa de mercado, todas essas de preços dos produtos para ser comprados, tudo isso está nessa fase de planejamento. E na fase de execução e implementação a execução disso que foi planejado. Então, executar a chamada pública, fazer a entrega dos alimentos pelos fornecedores, isso é um momento fundamental de atuação do CAI, porque é na entrega dos produtos que os conselheiros vão verificar se o que foi planejado realmente está sendo entregue. As visitas às escolas, as visitas às propriedades rurais, a prestação de contas, pareceres, tudo isso é na fase de execução do programa. Então, veja, de uma forma muito geral, eu coloquei aqui essa funcionalidade do CAI. Em momentos seguintes, de outros vídeos, a gente vai tratar de alguns aspectos mais especificamente e mostrar a importância dessa participação do Conselho de Alimentação Escolar no tratamento desse processo de execução e implementação do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, o funcionamento do PNAE é complexo por conta da estrutura daquela que nós falamos, administrativa, financeira, jurídica, e que o interesse da sociedade ele vai ser atendido na medida em que, sobretudo, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar possa ser feita de maneira mais ativa, mais efetiva e consciente do que pode e do que não pode ser executado. Sobretudo no que diz respeito à defesa dos interesses dos agricultores, no cumprimento daqueles 30% de aplicação de recursos para a compra da sua produção a ser fornecida às escolas.